Veja no ICL Notícias, segunda edição. Depoimentos da trama golpista. Testemunha revela planos de associar Lula a facções criminosas e operações para dificultar chegada de eleitores às urnas. Deixa não passar nada aqui. Come uma jabuticaba aí, Trump. Porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Enquanto usa bom humor nas redes sociais, Lula monta comitê para enfrentar tarifaço de Donald Trump. Tarifaço para todo lado. Fortunately, we came armed with a little smaller charge. Após fracassos em negociações, Trump ameaça taxar Rússia em 100% se não interromper guerra na Ucrânia. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O ICL Notícias, segunda edição, já está no ar e nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, na sua Pop TV, para você que nos assiste pelo Rio Grande do Sul e também para você que nos ouve pelas ondas do rádio, na Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará. Tô a posto já aqui nessa mesa redonda com meu fiel companheiro diário, Chico Sá. Cá estamos em mais uma semana, Gabi, com muita jabuticaba, siriguela, pitomba, essas frutas maravilhosas da terra brasilis. Jabuticaba a gente só tem aqui. Tem gente que diz que a jabuticaba vai ajudar a amansar um certo mau humor vindo ali dos Estados Unidos, né, Chico? Olha, eu acho que ela é uma fruta que já está provada que ela retarda o envelhecimento, melhora a cabeça, quem sabe, né? Quem sabe o Trump experimentando aquele milagroso carocinho não muda de vida. Depois a gente vai trazer o vídeo do presidente Lula falando a respeito disso para você entender melhor, mas a gente vai abrir falando sobre a trama golpista, né, Chico Sá? Importantíssimo, a gente teve testemunhas de acusação dos núcleos 2, 3 e 4, que começaram a prestar depoimento hoje no Supremo Tribunal Federal. Então, daqui a pouquinho, Heloísa Vilela chega para conversar com a gente também. Mas um desses depoimentos chamou bastante a nossa atenção e a nossa equipe preparou uma tela aqui para trazer algumas falas mais importantes. Olha só, a gente fala primeiro sobre esse depoimento que trouxe à tona a tentativa do Jair Bolsonaro de relacionar o presidente Lula a facções criminosas durante o período eleitoral. É o Clebson Ferreira, testemunha de acusação em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, abre aspas então para o Clebson: chegou um pedido para tentar ver análise e correlação estatística da concentração de votos em territórios do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, para ver se tinha correlação, se o candidato Lula tinha maior concentração de votos em áreas dominadas por facção criminosas, fecha aspas. Essa testemunha era analista de inteligência do Ministério da Justiça nessa época, por isso que é importante, e estava contando para os ministros do Supremo, Chico, que nesses lugares onde a intenção de voto do presidente Lula chegava a 75%, houve uma criação, vamos dizer assim. Desculpa, não sei porque a voz resolveu falhar no começo do programa, né? Que incrível. Até agora estava tudo normal. Bora lá. Mas é bom que é jabuticaba. É isso, a nossa jabuticaba aqui. Teve essa produção, vamos dizer assim, para criar trânsito de veículo mesmo nessa região, para dificultar a ida dos eleitores às sessões de votação. Eu vou passar a palavra para você, mas disseram aqui, já sopraram, que Heloísa Vilela está chegando para conversar com a gente. Meu Deus do céu, quem tem Heloísa Vilela tem tudo. De Brasília. Elô, boa tarde para você.
Boa tarde, pessoal. Nossa Senhora, vou te falar, que dia, porque a gente está ouvindo aqui muitas coisas que a gente já ouviu nos depoimentos anteriores, só que agora tem muito mais detalhes. Eu acho que toda essa história da Polícia Rodoviária Federal hoje ficou muito evidente o desespero, acima de tudo o desespero do Silvinei Vasquez, que acompanhou todo o depoimento, sentado ao lado do advogado e mandando o advogado perguntar mais isso, mais aquilo. Nossa, olha, deu para sentir a tensão ali do Silvinei, vendo as testemunhas incriminarem o próprio Silvinei cada vez mais. É uma história, né, Elô, que é difícil ele sair dessa. É uma história que o país viu no dia da eleição, várias emissoras noticiaram. O Alexandre de Moraes estava em plantão naquele dia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Fez uma advertência para que aquilo não atrapalhasse a eleição. Havia a intenção clara de tirar votos do Lula naquelas regiões do Nordeste, regiões onde o mapa da votação já mostrava assim, uma vantagem sem fim. Então, ele vai sofrer nessa tentativa de fazer pergunta, tentar desviar desse foco. Não tem como ele sair dessa. Há uma fartura de imagens também, tem fila dos automóveis, tem policiais rodoviários, policiais da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, Gabi. Tentando de todo jeito paralisar os carros, assim, inventando: seu pneu está careca, seu farol não pode, seu carro é vermelho, e por aí vai. Então, é difícil ele sair dessa enrascada. Isso, evidentemente, vai dar cadeia, porque foi muito sério. Elu que tá com... Eu não sei se é um delayzinho. Eu sempre fico esperando um segundo para ver se a Elu vai fazer algum acréscimo de comentário, mas a gente segue... Eu não sabia se você... Ela achava que ia pra você. Ela achava que ia pra você. Fiquei na dúvida aqui. Fazendo, né, esperando aquele momentinho. O que acontece é que como a gente tem um delay... Isso. Como a gente tem um delay, eu estive aí há pouco tempo e fiz tudo aí do estúdio. Aí é muito bom a gente ver quando o outro vai parando de falar e a gente pode falar: eu daqui nunca sei. E acabo interrompendo as pessoas. Eu falei: hoje eu vou ficar quietinha até me chamarem. Elô, você pode interromper todo mundo. Educado. Mas, Chico, diga. Não, é feio. Mas olha, eu acho que assim, foi muito interessante a gente ver na parte da manhã, quando vieram duas pessoas que já foram ouvidas aqui, mas que hoje falaram de uma maneira muito mais detalhada. E o advogado do Silvinei Vasquez queria, de todo jeito, desacreditar o testemunho do policial militar que estava lotado na Polícia Rodoviária Federal na área de inteligência. Então, ele fez análises que ele diz: olha, existe dado, existe informação e existe conhecimento. O conhecimento é quando você pega esses dados, produz uma informação com eles e concatena tudo isso e analisa. Aí sim, isso vira um conhecimento. Então, ele estava falando de dados que ele analisou. Ele não estava falando em acrescentar a isso outras informações. Mas ele viu, pediram a ele para fazer um mapa detalhado dos locais onde houve 75% ou mais de votos para o presidente Lula e para o então presidente Jair Bolsonaro. E depois pediram só os dados detalhados da votação do presidente Lula. E ele viu operações da Polícia Rodoviária Federal parando vans e ônibus justamente nessas áreas. Então ele disse: eu não tenho o conhecimento inteiro, porém, quando eu somei isso, a ação do ministro Alexandre de Moraes, que teve que chamar o Silvinei Vasquez para obrigá-lo a parar com essas operações, aí sim ele formou o conhecimento da coisa, mas antes ele já tinha uma boa avaliação de quem mexe com inteligência há cerca de 10 anos. Então esse ponto foi muito enfatizado, mas foi esse ponto mesmo que os advogados do Silvinei tentaram de tudo para desacreditar
o testemunho dele, eu acho que não conseguiram, viu? Bom, Elô, eu vou aproveitar e trazer mais uma tela aqui sobre a fala do Clebson Ferreira, que é essa testemunha de acusação, que estava falando sobre como houve criação de trânsito ali nessas regiões em que o presidente Lula chegava a 75% das intenções de voto. Então, ele fala justamente isso, quando eu abro aspas aqui, onde Lula tinha mais de 75%, houve uma pressão nas adjacências de trânsito, não só nas cidades, mas nas circunvizinhas também. Quando eu fiz os dados e filtrei 75% acima, aí ele explicando como é que ele estava trabalhando, né? Houve um mar vermelho de pontos no Nordeste e começaram a explodir na minha raspagem de dados e notícias de que as pessoas estavam impedidas de votar por grandes congestionamentos. E eu vi que uma cidade do meu estado estava sofrendo isso. Então, ele está explicando ali, né, quando ele abria esse mapa, justamente, ele estava vendo esses pontos, esse mar vermelho, que era onde o trânsito estava concentrado, onde esses impedimentos, né, Chico, estavam concentrados. Exatamente, tinha uma mancha vermelha ali no sertão, próximo a Petrolina, no sertão de Pernambuco, ali já na divisa com a Bahia. Disso ia lá para Bodocó, subia lá para o sertão do Araripe, mas era uma mancha enorme assim de votos. E por parte da tramóia, é muito inteligente, porque você poderia matar a eleição ali. Se você tira um pontinho aqui numa cidade, um pontinho no outro município, uma eleição que foi tão disputada, uma eleição com diferença de 1 milhão de votos, você resolve ali. Tirando do Lula uma vantagem, desmotivando as pessoas a irem votar. As pessoas ficaram amedrontadas. Quer queira, quer não, é policial, é armado, fardado. A Polícia Rodoviária Federal, até a chegada do Bolsonaro, era uma polícia muito respeitada. Uma polícia que tratava as pessoas bem na estrada, tinha bons tratos e tinha um respeito. Então, imagina, era essa polícia que estava tentando... sob a desculpa de um pneu careca, de um farol baixo, etc., tentando impedir esse voto. Então, eles poderiam ter matado a eleição ali, o que é mais cruel. Então, o castigo para alguém que tenta isso, isso é um atentado contra a democracia gigante. Só não supera o que a gente está vendo agora, sei lá, de traição à pátria. Não, e esse? Mas é grande a coisa. Lu. E essa testemunha, Chico, também deixou muito claro que ele viu dentro da Polícia Rodoviária Federal, durante os 4 anos de governo Bolsonaro, todo um movimento de transformar essa Polícia Rodoviária em polícia do Bolsonaro. Uma aproximação muito intensa entre a direção da Polícia Rodoviária Federal e o Bolsonaro. E aí são vários exemplos que a gente tem ao longo da história dessa aproximação, desse aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. E essa testemunha disse que ele nunca recebeu uma ordem direta do Silvio Ney Vasquez, mas ele teve gente dizendo para ele que o diretor-geral quer não só essas abordagens mais intensas nesses pontos, como quer prova de que isso está acontecendo. Ele quer as fotos, ou seja, ele queria ter certeza que a Polícia Federal estava fazendo essa ingerência, né? Estava fazendo essa intervenção a mando dele para atrapalhar as eleições. E ele deixou muito claro também, não é que eles tenham feito operações no Nordeste, porque os advogados vinham muito com isso. Não houve esse número de operações no Nordeste, começaram a dar números que eles fizeram de auditoria por conta própria para falar que cidades teve auditoria, se eram as cidades que ele tinha mapeado como mais de 75% de votos para Lula. Ele falou, não foi isso o que eu disse. O que eu disse é que houve um pedido específico da direção para que carros, automóveis, vans e ônibus que estivessem saindo de estados como Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ele deu 5 nomes, 5 estados, em direção ao Nordeste, fossem parados, fossem dificultados, ou seja, não era só a circulação dentro das cidades e dos estados do Nordeste, eram dos eleitores que estavam a caminho dessa eleição. E então eu acho assim, ele deixou bastante claro, ele foi assim, massacrado de perguntas, passou quase a manhã inteira respondendo perguntas como o Mauro Cid está fazendo agora de tarde.
mas foi só foram perguntas exclusivamente do núcleo 2, dos 6 réus do núcleo 2. Agora não. Agora Mauro Cid está respondendo perguntas dos advogados dos réus dos núcleos 2, 3 e 4. Por isso que isso aqui não vai acabar nem tão cedo. Tem também aqui, vou trazer um trecho do depoimento do Mauro Cid, né, Lu, que voltou a prestar depoimento, falou mais uma vez sobre minuta golpista, intenção que o Bolsonaro tinha, que na verdade era de prender autoridades. Então, o ministro Alexandre de Moraes pergunta o seguinte: o senhor também disse, ele diz, né? O senhor também disse que o réu, Felipe Martins, chegou a uma reunião com Bolsonaro acompanhado de um jurista. Aí o Mauro Cid, sim. Foram mais de 2 encontros de Felipe com esse jurista e Bolsonaro. E apresentaram um documento. O Alexandre de Moraes, que documento? Ele pergunta. Aí o Mauro Cid, basicamente composto de 2 partes, os considerandos e uma segunda parte com ações e determinações que deveriam ser tomadas. O documento era composto de prisão de autoridades, decretação de novas eleições e medidas em torno disso. Muita atenção a isso que fala o Mauro Cid. Aí o Alexandre de Moraes pergunta, esse documento entrava em estado de sítio, de defesa, prisão de autoridades? E o Mauro Cid diz, sim. Prevista a prisão de autoridades, ministros do STF, de Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado na época. Também, muito importante, esse trecho do depoimento do Mauro Cid, né, Lu? Olha, esse trecho do depoimento deixa o Felipe Martins totalmente envolvido nesse golpe como ator muito importante, inclusive, porque, segundo Mauro Cid, foi ele que escreveu a primeira minuta golpista, imprimiu, levou para o Bolsonaro, saiu da reunião com o Bolsonaro e os comandantes militares e o ministro da Defesa com o documento todo rasurado pelo Bolsonaro, mostrou ao Mauro Cid e disse, agora eu vou reescrever, né? Então ele foi reescrever de acordo com as mudanças feitas pelo Bolsonaro. E foi justamente nessa mudança que saíram quase todos os nomes das pessoas que seriam presas. Ficou apenas um nome do ministro relator Alexandre de Moraes. Então o Mauro Cid detalhou toda essa conversa e toda essa movimentação, não deixando a menor sombra de dúvida a respeito da participação ativa e decisiva do Felipe Martins nessa trama golpista. Só reforçando então, Chico, o Felipe Martins, que era o assessor especial do Bolsonaro nessa época e o responsável por elaborar a minuta golpista, segundo o próprio Mauro Cid, né? Aliás, Gabi, posso só acrescentar um detalhe? Uhum. O Alexandre de Moraes, toda vez que ele falou jurista, ele falou a palavra jurista 3 vezes, se referindo a esse jurista que foi com o Felipe Martins. Ele falava jurista com uma ironia. Isso é coisa que só olhando, né? Ouvindo ele falar. Ele fala, jurista, assim, as 3 vezes. Claro, que pessoa que estudou as leis vai se prestar o papel de desenhar uma minuta golpista como essa para impedir a posse de um presidente eleito pela maioria da população? É feio até chamar uma pessoa dessa de jurista, né? Você realmente faz menos da classe, né? Com certeza. Mas é uma boa ironia, né? Porque ele se meteu a jurista quando, na verdade, a gente sabe que o único teórico, assim, digamos, renomado que havia ali no entorno do bolsonarismo, inclusive na ideia de minuta, na ideia de recorrer àquele famoso artigo 142 da Constituição, o único jurista mesmo era o Ives Gandra da Silva Martins, que é célebre, né, nos meios jurídicos aqui de São Paulo, e que ele aparece aqui e ali na sombra do bolsonarismo. Esse sim, um grande jurista. Ele nega, mas deixou as pegadas ali nesse caminho... Tipo artigo 142. Nesse caminho do golpe. Exatamente. O que eles queriam? Era, vamos encontrar, seja que diabo for, que justifique um golpe de Estado. Mas como o jurista não quis pôr a digital dele ali na hora H, teve que ser o Felipe Martins mesmo. Escreva aí com o chat GPT, qualquer coisa, e a gente tenta dar esse golpe do jeito que der.
Um golpe que tem toda a cara de um golpe tabajara, mas era muito a sério. Era tão a sério que chega a ter essa operação para matar o Xandão, matar o Lula e o Alckmin. E essa operação, ela sai do papel. Ela entra em andamento e ela de última hora, eles acabam desistindo por algum detalhe que até agora a gente precisa ter mais conhecimento. Elô. Pois é, agora o monitoramento houve, né? Aconteceu, houve troca de informações, né? Eles estavam acompanhando o dia do ministro Alexandre de Moraes, estavam em frente à casa dele, né? Então isso tudo aconteceu, são ações, já não são conversas, nem ideias, nem propostas. Isso é plano posto em prática. E isso também, claro, foi muito comentado aqui hoje. Agora, hoje de manhã, quem dirigiu os trabalhos foi um ministro auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, que foi bastante duro também, quando precisou ser, mas agora de tarde a gente vê a diferença quando entra em campo o ministro relator Alexandre de Moraes, que não está com nenhum pingo de paciência para ficar ouvindo a mesma pergunta 5 vezes, né? Os advogados ficam tentando fazer a mesma pergunta 500 vezes para ver se a pessoa que está depondo muda de depoimento ou se deixa criar alguma confusão, enfim. E ele corta todas de maneira direta e objetiva. Ele soltou cada uma hoje aqui, que tem uma lista de invertidas que ele deu, nada simpáticas, que foram realmente engraçadas, sabe? Elô, como diria no linguajar popular, né? No populacho, ele tá poucas, né? Ele tá querendo ser o mais célere possível. E hoje, digamos que a cada rodada de depoimento, dependendo de como está o cenário nacional, tem-se um tipo de pergunta, um tipo de arrogância ou não arrogância. Hoje, digamos que não é um bom dia para o bolsonarismo, né? Para cantar de galo em depoimentos ou perguntas ao Mauro Cid, no caso, o delator. Porque esse cenário todo mostra um Bolsonaro nas cordas, enfraquecido por conta dessa tentativa, quer dizer, não é uma tentativa, conseguiram êxito de taxar o Brasil com as tarifas do Trump. É um Bolsonaro que já enfrenta um país um pouco aborrecido com ele. E aborrecido não do nosso lado, que já éramos aborrecidos com o Bolsonaro quase desde nascença. Eu digo com o próprio... Tem gente do próprio bolsonarismo que não está gostando nada do que está acontecendo. Começa a perder dinheiro, com mercadorias começam a ser paralisadas nos portos, porque o mercado americano já está desconfiando que pode ter tarifa e não está mais comprando do Brasil. Já começou. É dia 1º oficialmente, mas já temos muitos casos de mercadorias paralisadas nos portos por conta dessa confusão toda que a família Bolsonaro aprontou para o país. Aliás, Chico, aproveitando para a gente trazer mais informações, porque com certeza a Elô está acompanhando os desdobramentos disso também e pode entrar aqui na nossa conversa. Teve reunião ontem do próprio governo lá no Palácio da Alvorada, né? O Lula definiu que o governo vai ter um comitê para lidar com tudo isso que você está contando aqui para a gente, essas consequências todas. E esse comitê ele vai ser comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e do Comércio. O Haddad também vai estar nessa, o ministro Fernando Haddad, a Gleisi Hoffmann, o Rui Costa. E aí essa ideia também é debater, gente, com os governadores, além dos empresários que devem ser afetados. Por que isso é importante, né? Tem vários setores que são afetados aí, né? Os setores, a gente já falou aqui, de suco de laranja, aço, autopeças, enfim, podem ser altamente impactados. Essas conversas já começam amanhã. E por que isso também é importante? Porque se a gente está falando de conversar com o governador, vai ter que conversar com o Tarcísio de Freitas também, né? Sim. Que entrou nessa história de um jeito bem atabalhoado, para dizer o mínimo. Ele entra da pior maneira possível. Ele entra de uma forma nada democrática. Ele tenta atravessar o samba do Lula e do Itamaraty, ele tenta conversar diretamente com a Embaixada dos Estados Unidos e negociar
No segundo momento, ele tenta o pior, que é enviar o Bolsonaro, que ele não lembra que foi derrotado na eleição de 2022, enviar o Bolsonaro para Washington, para conversar com o Trump. Ele esqueceu até o resultado da eleição de 2022. Que está com o passaporte retido. Pois é, o presidente é o Lula, não é Bolsonaro. Então, o papel do Tarcísio foi podre, né? Alguns tinham como bolsonarista moderado, mas o que ele fez agora foi assim, para jogar todo o prestígio que tinha, mesmo prestígio junto ao mercado, na lama. É isso, Elô. Não, e o papel dele foi tão ruim, tão execrável, que até o jornal Estado de São Paulo, que é reconhecidamente um jornal super conservador, fez um segundo editorial acabando com o Tarcísio, com o Caiado e com o Zema, dizendo que a direita tem que encontrar outros candidatos, porque não pode ficar com esses que se aliaram ao Bolsonaro contra o país. E vem desancando todos os três. Eu não sei com quem que eles vão ficar. Eu acho que isso aí, a gente começa a pensar, só abre espaço para um candidato que nem o candidato do eterno candidato do PSDB, que é um partido que já acabou, nem existe mais, né, de Minas Gerais, porque com quem que eles vão contar? Então eu acho que eles estão num momento assim completamente desorientado, perdido. Claro que falta muito tempo para a eleição. Tarcísio de Freitas não vai se acanhar em tentar mudar completamente de posição e tentar construir um outro discurso daqui até lá, mas eu acho que ele foi o político que se deu pior nessa história toda, desde que começou esse movimento da família Bolsonaro de trazer problemas para o Brasil para ver se salva a própria pele, de produzir uma interferência direta do governo dos Estados Unidos nas questões internas do Brasil, né? Foi o Tarcísio que saiu pior com isso tudo. Ele destruiu o capital político que ele tinha, tentando se segurar no bolsonarismo. Vamos ver como que isso vai evoluir, mas eu acho que o presidente Lula agora tende a ganhar muitos pontos na política institucional, na relação com os setores mais conservadores e nas pesquisas de opinião. Eu acho que a próxima pesquisa de opinião já trará alguns dados diferentes com melhora da opinião a respeito do presidente Lula, porque esse sentimento de proteção do nosso país, dos interesses do Brasil, de reacender um nacionalismo, de ver a bandeira brasileira sendo usada novamente em prol dos interesses nacionais, isso tudo vai criando um caldo de cultura que tende a favorecer o presidente Lula, sem dúvida. Só que falta muito tempo para a eleição, como os ventos mudaram muito rápido na última semana e meia, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas o momento é muito positivo para o governo. Falando nisso, a gente está numa expectativa, né, Elô e Chico também, de a PGR pedir a condenação do Jair Bolsonaro na trama golpista a qualquer momento. A gente está conversando aqui, ainda não tivemos novidade a respeito disso, mas pode sair até durante o ICL Notícias segunda edição. Porque depois desse parecer que vem da PGR, o Moraes ele pode determinar até a prisão preventiva do Jair Bolsonaro, né, levando em conta todo esse contexto que a gente está conversando aqui, que vem agora, a atuação do Eduardo nos Estados Unidos, a pressão também contra os poderes para conseguir uma anistia, né? O Bolsonaro foi para as redes sociais para dizer que a única alternativa para a economia é conseguir uma anistia. Olha que ponto a gente está chegando. Então, depois que a PGR encaminha esse parecer, que é o que a gente está esperando, o Mauro Cid vai ter 15 dias, isso também é importante, para apresentar um memorial, que é um documento que ele traz provas, traz mais informações também. E aí, depois disso, o que vem? Os advogados dos réus vão fazer também, nesse prazo de 15 dias, as defesas finais. Aí, imaginando que todo mundo cumpre o prazo, né, Lô? É isso. Aí o julgamento vai decidir ou não pela condenação do Jair Bolsonaro, né? É difícil que não cumpra o prazo, viu, Gabi? Porque aqui é prazo dado pelo ministro do Supremo, não é que nem professor de escola, não, viu?
é para cumprir a risca. Então, eu estou dizendo isso porque eu acompanhei também o desenrolar do julgamento dos policiais militares aqui do DF, que foi o primeiro grupo a ser julgado, né? A gente até esquece, porque já tem bastante tempo e tá para sair o resultado a qualquer momento. Mas foi exatamente isso, 15 dias para um lado, 15 dias para o outro, todo mundo entrega as considerações finais e aí marca-se a data, né, para o final, o julgamento e a solução desse caso todo, né? Então, acho que logo a gente vai ter. Agora, eu se tivesse que dar um palpite, eu diria que vai ser bem difícil decretarem a prisão preventiva do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, eu tenho quase certeza que ele está sendo muito bem monitorado, que ninguém vai deixar ele escapar do país ou entrar numa embaixada ou nada disso. Ele vai ter que cumprir com os ritos da justiça brasileira e vai ter que ouvir a sentença, né, a condenação dele, a sentença que ele aguarda. Boa, vou até levar vamos levar essa aposta pro Cacai também. Muito importante o que ele traz, porque imagina a desmoralização que seria deixar, depois de tudo, de todo esse processo, ouvir todo mundo, amplo direito de defesa, 1000 sessões de testemunha, todo mundo sendo ouvido, um processo longo, o cara foge no meio dessa história toda e pula o muro de uma embaixada e adeus. Seria uma desmoralização para o país, né? Então, mesmo que não saia nem uma cautelar, uma prisão preventiva, uma tornozeleira, que seja, que tenha essa tocaia permanente. Porque o bicho é liso, né? Qualquer coisa, ele pula um muro de uma embaixada e adeus. Nunca mais a gente ouve falar dessa família. Que também não seria todo mal, né? Mas a gente acho que ainda vai demorar um pouco. Mas, não, óbvio, o pior melhor... é que se ele vai para uma embaixada, Chico... Eu acho que se ele vai para uma embaixada, a gente fica com uma situação parecida com o que a Venezuela teve na época do Guaidó. Eles vão ficar nos Estados Unidos fazendo confusão, reunindo gente, fazendo movimento para tentar desestabilizar o Brasil. Esse é o grande perigo que a gente passa no momento. A gente vê o julgamento avançando, a gente vê as respostas super corretas do governo brasileiro, do Itamaraty, com relação a essa tentativa de interferência dos Estados Unidos, mas isso é só o que está na tona. A gente sabe que o objetivo do governo Donald Trump é desestabilizar o Brasil e não é por causa do Bolsonaro. É por conta do crescimento da economia brasileira, pelo crescimento das relações do Brasil com diversos outros países, pela diversificação das exportações, pela relação com a China, pelo fortalecimento do Sul Global, pelo fortalecimento do BRICS. É isso tudo aí que está em jogo. Que isso tudo significa uma perda de poder relativa dos Estados Unidos no cenário internacional, né? E é isso que eles estão tentando evitar a todo custo, inclusive com custo para a própria população dos Estados Unidos. Perfeito, Exato, Elô. Muito bom ter você aqui com a gente nesse começo de semana, querida. E a gente se vê muito ainda nessa semana, porque, olha, tem trabalho pela frente, né? Ainda vai ter muito depoimento aí na trama golpista. Valeu, Elô, um beijão. Vem mais. Vem mais por aí, com certeza. Beijo, pessoal. Beijo, Elô, boa noite. A gente já vai ter o Cacai junto com a gente aqui para tirar várias dúvidas a respeito dessa história. Rodrigo Viana também está chegando para sentar na mesa. Opa! Sentar na mesa aqui junto com a gente. Você tá na cadeira, se você não Pode ser, pode ser. Piadinha velha essa, né? Tá tudo bem, cara tá chato. tudo bem. Eu também que fiz a piada Segunda-feira vale. Ô, Gabi, Cacá e já pra gente continuar nesse assunto, Já vou né? perguntar para ele se em meados de setembro a gente deve ter a decisão, né? Ele vai acertar em cima, né? A previsão que ele fez já no Cacai começo que do fez essa ano. previsão. Foi o primeiro a falar isso, né? Que seria ainda primeiro. em setembro. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar assim na imprensa que seria em setembro a definição. E assim, ainda muita gente dizendo que não, né? Que deveria levar mais tempo e tal. O Cacai até, assim, ouvi o Cacai contradizendo muitos outros também especialistas dessa área. A experiência do Cacai é fundamental para a gente entender esse contexto. Importante, e a expectativa, né? Acho que também isso explica a nossa audiência hoje fortíssima, né? Mais um dia de audiência fortíssima aqui no ICL. As pessoas na expectativa do que acontece. Primeiro, no trâmite aí do julgamento. E segundo, nessa guerra Trump, Eduardo Bolsonaro,
o Tarcísio queimado para todo lado, mas tentando se recuperar, que também o governador de São Paulo não vai jogar a toalha tão rápido, né, Chico? Ele fez movimentos muito errados, né? Muito toscos. Sim. Ele saiu atabalhoado. Não sei quem são os conselheiros políticos dele, tenho curiosidade até de saber. Se foi o Kassab ou se foi da cabeça dele mesmo, cabeça de capitão da AMAN, da mesma turma do Bolsonaro, que isso diz alguma coisa também, se foi a cabeça de militar ali, durão, que vai mais por uma intuição maluca e não por estudos para pensar a política. Eu acho que o Kassab não jogaria ele nessa fogueira que jogou, mas eu tenho curiosidade para saber de quem partiu essa orientação para o Tarcísio fazer os movimentos mais malucos que um político brasileiro pode fazer. Primeiro, tentar negociar direto com a embaixada, pulando o Palácio do Planalto e pulando o Itamaraty. E pulando a montanha de votos do Lula em 2022. Impressionante esse movimento. E agora ele está numa tentativa de redução de danos, tanto que marcou, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas marcou reunião amanhã com os empresários para tentar reduzir danos, porque os empresários estão bravos com o Tarcísio, uma parte, pelo menos, do grande empresariado, né, do grande empresariado, da grande burguesia paulista, e se fez ouvir pelos editoriais da Folha e do Estadão. Foi o puxão de orelha público, primeiro, que o Tarcísio tomou desde que é governador. Ele colocou um pé em cada canoa e corre o risco de morrer afogado, cair das duas canoas. Pressionado por todos os lados. Né, foi a primeira DR, a primeira discussão de relação que a burguesia paulista teve com o Tarcísio. Sem dúvida. Estava no namoro, fechadão ali, e aí, parece que esse cara não é tão legal como eu estava achando. Então... E partiram ali para uma discussão de relação que está acontecendo nesse exato momento. Exato. Olha, a gente vai ter... Já o Cacai tá chegando, hein, para conversar com a gente. Pera aí, gente. Só quero lembrar que a gente vai ter um dos nomes mais importantes aqui, do Chico Pinheiro Entrevista. A gente vai trazer hoje nessa conversa o Frei Beto, gente, frade dominicano, escritor, militante, uma referência mundial, né, na teologia da libertação. Então, a gente vai acompanhar um trechinho dessa fala, logo depois do Uni2 que você vai conferir. Vamos assistir? Vamos lá. Eu nunca fui a Cuba como turista, eu vou a Cuba a trabalho. Então, fiz esse trabalho, reaproximação Igreja Católica e Estado. Eu fiz o trabalho de implantação da educação popular pelo método Paulo Freire em Cuba e, atualmente, eu faço um trabalho com a FAO de implementação do Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional. Então, eu vou 5, 6 vezes por ano. É o combate à fome em Cuba. Não tem fome, não é combate à fome, é uma questão de segurança alimentar, exatamente. Tanto que Cuba não está no mapa da fome da ONU, né? Mas está vivendo uma crise muito forte porque o Trump apertou demasiadamente o bloqueio que faz a Cuba. Está querendo estrangular Cuba através da fome. O Trump quer que Cuba venha passar fome e justamente nós estamos fazendo o movimento contrário. Isso aí, logo depois do Uni2 que você acompanha. E a gente volta a falar sobre os depoimentos hoje no Supremo Tribunal Federal, também sobre essa expectativa do parecer da PGR. Vamos chamar o Cacai aqui para conversar com a gente. Acho que não tem como, a Heloísa Vilela conversava com a gente agora há pouco, né, sobre a expectativa da PGR trazer esse parecer de condenação ao Jair Bolsonaro. Cacai, muito boa tarde para você, sempre bom ter você junto com a gente. Olá, Gabi, Rodrigo, meu querido Chico, alegria estar aqui de novo. É interessante, Gabi, que tá vendo, eu estou fora nesse momento agora, mas hoje eu recebi vários telefonemas, está havendo uma pequena confusão que eu posso. Porque como para a entrega das alegações final, Paulo Gonet contra o Bolsonaro e a gente está tendo uma interrupçãozinha aqui, né? O áudio do Cacai está picotando. A gente vai restabelecer aqui. E ele ia trazer informação importante aí, hein? Tem que reconectar. E o Cacai que ele ia falar de algum contratempo ali, vamos ver qual é a informação, a análise que ele ia trazer para a gente. Cacai é o homem que dá o cronograma certeiro. Porque ele fala com gente dentro do Supremo, às vezes, e com mais facilidade do que a gente, né? Então tem algumas informações que chegam primeiro realmente para ele. Isso, até para entender um pouco essas estratégias de defesa que hoje apareceram ali, na verdade que apareceram não, que continuam aparecendo, aquela
estratégia que os advogados tentam dizer que está faltando prova, que falta tempo, enfim, uma tentativa talvez de atrasar esse julgamento que tem sido tratado com muita celeridade por parte da primeira turma, né, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes falava aqui, não tem tempo para conversinha paralela, não tem tempo para nada, não, né? A gente vai direto ao ponto. Um julgamento que ganhou uma dimensão internacional agora, né, quando o bolsonarismo acusa, em aliança lá com o Trump, usa o argumento de que é um processo de ditadura, colocou a história no mundo inteiro. É isso que o Trump tem usado como falsa desculpa para impor as tarifas de 50% ao Brasil. Tarifas que começam a fazer um mal tremendo ao país. Hoje já não embarcaram frutas de Petrolina aguardando essa decisão. O Cacai. Sabe? Então, esse caso, né, Cacai, que era um caso local, agora você ouve na boca do Trump. Internacionalizou a história. Mas o Cacai retorna aí. Por favor, Cacai. Não sei se melhorou agora um pouco. Agora a gente ouve muito bem, Cacai. Se você puder retomar o seu raciocínio, porque você falava de um assunto importante, né? É o seguinte, eu tenho ouvido, hoje eu recebi vários telefonemas e mensagens e tal, porque há uma pequena confusão que está sendo feita, é normal, porque agora terminou o prazo da Procuradoria para falar sobre as alegações finais do caso Bolsonaro, generais e tal. E ela pediu a condenação, como era de esperar, quer dizer, essas são as alegações finais. E aí criou uma expectativa muito grande, eu recebi telefonema, inclusive, de jornalistas, colegas de vocês, dizendo que havia um pedido de prisão preventiva, porque o momento é um momento, por incrível que possa parecer, de realmente, talvez, tentar uma medida mais drástica por causa da tentativa que estão fazendo os filhos, especialmente, mas o grupo mais próximo, de certa forma, desafiar o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, através desses movimentos, que claro que não é por causa do Bolsonaro, é todo um contexto, como a Heloísa disse bem agora, mas que as pessoas se embaralham um pouco. Então, o que eu queria explicar é que, até onde sei, o que o Ministério Público está fazendo é a entrega das alegações finais, que é um prazo que ele tinha pedindo a condenação. Agora nós vamos ter o prazo para o delator. O delator fala antes dos demais réus e depois o prazo dos réus. E aí o processo está pronto para julgar. Veja bem, Chico, embora eu entenda que nos últimos 20 dias a família Bolsonaro fez um movimento enorme que justificaria, sim, uma prisão preventiva, ou pelo menos uma medida cautelar para impedir que ele chegasse perto das embaixadas, isso não é o normal, essa não é a regra. Esse é o fato que nós temos que enfrentar. Eu falo como advogado criminal que atuo há 40 anos no Supremo Tribunal. Claro, acho que foi a Heloísa, não sei se foi o Rodrigo, disse muito bem, um monitoramento dessas pessoas nesse momento é o dia a dia da Polícia Federal. Esse cidadão pode, Bolsonaro, e também os demais, ele pode preventiva contra ele, que seria um caso extremamente grave, ou de prisão domiciliar, ou de colocar uma tornozeleira para impedir que ele chegasse perto das embaixadas, porque há uma clara tentativa de fazer com que ele possa dar um drible qualquer e impedir o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que seria um asilo político, que seria um desastre em aspectos. Não é porque ele tem o direito? Tem. Se ele conseguir, nós temos que ser muito secos em relação a isso, e técnicos. Se ele entrar dentro da embaixada americana, o Trump vai dar para ele o direito ao asilo político. Veja bem, acho que foi a Heloísa disso agora, e eu acho que está muito certíssima. Esse movimento do tarifaço não é por causa de Bolsonaro, é claro. Tanto é que está tendo tarifaço com outros países da Europa como um todo. Bolsonaro é insignificante para isso. A família está usando isso razoavelmente bem, mas perigosamente bem.
Porque hoje, para nós que estamos acompanhando o processo, eles estão interferindo no processo criminal que está para terminar no Supremo. E digo mais, Eduardo Bolsonaro especialmente, e agora eu vi falas também do Flávio Bolsonaro, eles estão claramente se colocando dentro de um processo criminal. É incrível, porque o processo que vai condenar o Bolsonaro agora a 30 anos de cadeia, generais e tal, a grande maioria das provas foi produzida por eles. Sim. E agora nós estamos vendo novamente o filme ser passado, que é os filhos indo prova contra eles. Eu penso que o Brasil está num momento tão interessante. A gente estava comentando agora essas atrapalhadas, todo enorme, para que a gente, democratas, que nós possamos mostrar um pouco da realidade brasileira, especialmente o Tarcísio. Embora eu podia fazer um programa só sobre isso, viu, Chico? Eu acho que o Tarcísio, ele sabe rigorosamente o que está fazendo. Ele quer ter os votos do Bolsonaro, ele está louco, na minha visão, mas ele finge que está com o Bolsonaro. E é óbvio, hoje ele já deu uma declaração sobre isso, é criado paulista. Não tinha como ser diferente. Ele quer estar com o pé nas duas canoas, um pouco sabendo o que está fazendo. A hora que ele quiser, ele tira o pé do Bolsonaro com a maior facilidade do mundo e volta o pé para onde ele sempre esteve, que é no empresariado paulista. É claro que quando você tem um editorial como teve do Estadão, deve assustar um pouco. Mas para nós, especialmente para mim que sou advogado, o que interessa nesse final de reta de julgamento agora é acompanhar o julgamento. O Ministério Público apresenta as alegações finais. Tecnicamente falando, pede a condenação. Não é que está pedindo a prisão preventiva. Até teria motivo para pedir, mas não vai pedir. Eu penso, conheço o Dr. Paulo Gonet. Ele é muito comedido. E aí nós vamos ter aberto o prazo para o delator. Em dias abre o prazo para as alegações finais das defesas todas, em conjunto. E o processo está apto para julgar. Então, nós vamos ter muito pouco tempo, de certa forma, o fim dessa agonia. Por que vocês acham, eu digo isso como provocação para reflexão, o desespero do Eduardo Bolsonaro dizendo: vocês têm 3 semanas para poder dar uma resposta, tem 3 semanas para passar a anistia? Isso é uma piada. Eu converso com o Congresso todo dia, com senadores, com deputados que me ligam. Quer dizer, qual é a hipótese de passar uma anistia agora? Eles estão julgando quase contra eles. É até bonito ver, é um desespero de filho, que sabe que o pai vai estar preso em, sei lá, meados de setembro, talvez, no máximo. Então, gente, vamos ter uma visão técnica. No processo criminal, as coisas estão acontecendo como nós prevíamos. Agora abre prazo em seguida, subsequente, para o delator, depois para a defesa em conjunto, e aí o processo estará apto a ser julgado com a muito provável condenação de todos eles. Esse é o fato criminal, esse é o processo. Sim. Agora, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, vocês viram, pediram mais 60 dias agora para continuar a investigação em relação a ele. Existe um inquérito em relação a ele. Ele está alimentando a hipótese de ser preso. Eu posso aproveitar e trazer a fala do Eduardo Bolsonaro? Eu ia falar justamente isso. Hoje ele fez mais uma ameaça, não é isso, Gabi? Exatamente, mais uma ameaça. Rodrigo, ele posta no X o seguinte, você está vendo aí na sua tela, para você que nos acompanha em vídeo, tem um post nas redes sociais do Eduardo Bolsonaro dizendo o seguinte: achou ruim? Espera até ver as reações do Trump caso o Jair Bolsonaro seja condenado. Estou fazendo aqui a correção do tweet do Eduardo, né? Mas assim, tá prometendo mais pancada, e o Flávio Bolsonaro tinha feito aquela metáfora tenebrosa com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, e eles estão dobrando a aposta. É que o Cacai falou, Chico, de se colocar para dentro do processo. É quase como, sabe aquele jogador que fica cavando o cartão amarelo, cavando a expulsão? Parece que é o que eles estão fazendo, estão cavando a expulsão para ir embora do jogo. Oi, o Cacai.
Rodrigo, eu vou te dizer um pouco mais. Eu acho que, até escrevi sobre isso, o Congresso tem que se dar o respeito. Não é possível que um deputado federal e um senador da República ajam, de certa forma, como se fossem sequestradores da honra do povo. Motivo claríssimo para a cassação do mandato. Eu nem vou dizer uma questão criminal, não. Questão criminal, eles estão sendo investigados. Que você tem uma série de crimes que estão sendo colocados. Tem que se dar o respeito. Você não pode ter um senador da República falando em jogar bombas atômicas no Brasil. Você não pode ter um deputado federal dizendo que se não tiver anistia... Por que estão falando anistia em 3 semanas? Porque, gente, é o prazo que o processo vai terminar. Eu queria que vocês entendessem, especialmente quem não tem formação jurídica e não tem que conhecer isso, terminado esses prazos, 15 dias, mais 15 dias, vai ser pedido o dia de julgamento. Terminou o julgamento, Chico. Em 2 sessões eles vão ser condenados. 30 anos, 28 anos e tal. E aí, o único recurso que cabe é um embargo de declaração. O Supremo Tribunal, num caso anterior do senador Luiz Estevão, relatoria do ministro Toffoli, entendeu que só cabe um embargo se o caso for protelatório. Ele antecipa, manda prender, que é o que aconteceu com o Collor. Então, ainda em setembro, essas pessoas estarão presas. Antes dos embargos de declaração ainda. Antes dos embargos de declaração já manda prender, provavelmente, é isso? Não, o primeiro embargo, Rodrigo, é de regra. Embargo de declaração não é uma apelação. O que é os embargos de declaração? Você tem uma forma para dizer que tem uma obscuridade, Entendi. Uma contradição. Então, assim, é um processo simples. Ele não enfrenta o em regra, entendeu? Sim. Mas é um direito da defesa. A defesa tem que usar na sua plenitude. Terminado esse julgamento, a defesa pode até tentar um segundo embargos, mas o Supremo Tribunal, num julgamento em que o Toffoli era relator e o senador Luiz Estevão era o embargante, ele disse, não, isso aqui já não tem mais sentido, antecipo o trânsito em julgado e manda prender. Então, assim, qual é o desespero? Por que chega nessa basófia de dizer, não, se não fizer isso em 15 dias, vocês vão ver a reação do... Gente, o Trump não está nem aí para Bolsonaro. Isso é um contexto que está acontecendo agora, que você tem o BRICS, você tem internacional que vocês conhecem melhor do que eu. Então, em 20 dias, meio de setembro, porque eles não deram sorte que tiveram julho, né, que tem o recesso. Meio de setembro vai ter terminado o julgamento. Obviamente, eu converso muito no Congresso. Tenho vários clientes ali, amigos e tal. Isso aí piorou a situação deles. Não existe hipótese de falar em anistia agora. Essa pressão absurda, abjeta, que o Eduardo está fazendo, é um desespero absoluto. Então, assim, com a prisão, a situação muda completamente. Por quê? O Chico falou isso um pouco en passant hoje. Se tiver um asilo, se esse cidadão conseguir sair, o Bolsonaro, e entrar na embaixada americana e for asilado, ele vai fazer uma confusão enorme. Sim. É assim que funciona a política, né? É assim que funciona. Eu não estou nem sendo... Assim, eu acho que as pessoas têm que entender que a vida política é assim. O que o Ministério Público tem que fazer agora? A Polícia Federal tem que fazer agora, sob a coordenação do ministro Alexandre, é não permitir que esse cidadão entre na embaixada. É simples. Ou é complicado? Para mim é simples. Faz um monitoramento, bota uma tornozeleira eletrônica para ele impedir de 1.000 metros de chegar perto de qualquer embaixada. Ou então que a Polícia Federal faz todo dia. Todo dia. Eu sei porque durante anos eu sei que a Polícia Federal ficava fazendo besteirinha de investigar a gente, entendeu? Acompanha. Vamos cumprir
o devido processo legal e o processo do Supremo Tribunal Federal. É um assinte o que Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e mais alguns asseclas estão fazendo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Vou até trazer aqui... Vamos terminar esse julgamento. Cacai, desculpa até te interromper, eu queria trazer mais uma afirmação do Eduardo Bolsonaro. A gente trouxe o posicionamento dele nas redes, mas ele deu uma entrevista também, né, para a Rojan Kennedy, do Estadão, falando, por hora eu não volto, a minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender. Quer dizer, falou com todas as letras, né, gente? Eu estou me sacrificando meu mandato para levar adiante a esperança de liberdade. A verdade é que ele está com medo de ser preso, né? Não, e ele, nessa entrevista, né, Gabi, ele oficialmente declara que vai renunciar ao mandato e ficar nos Estados Unidos. Então, porque ele diz que é mais útil ficar nos Estados Unidos do que estar aqui no Brasil. Eles estão fazendo uma espécie de articulação de um novo 8 de janeiro, com outras características. Agora, em vez de gente acampada na porta do quartel, tem Eduardo Bolsonaro e o neto do Figueiredo acampados na porta da Casa Branca para arrancar declarações, falas e sanções, né, ao Brasil. Rodrigo, você sabe que tem uma coisa que nós temos que refletir. Por que esse cidadão faz isso? Em parte. Nós temos o fato daquele Alan de Souza, Alan dos Santos. Blogueiro. Alan dos Santos. O Alan dos Santos teve uma prisão decretada em 2021 pelo Supremo Tribunal e conseguiu uma decisão da Justiça americana dizendo que ele não seria extraditado porque era crime de opinião. Veja só. Eu estou sendo técnico, não estou fazendo análise política nesse momento. Eu acompanhei isso dentro do Ministério da Justiça. O Augusto, que é o meu amigo querido, que era o secretário, tentou fazer a extradição, teve uma resposta negativa do governo americano, dizendo que era crime de opinião. Bem, claro que não é crime de opinião, mas pelo menos tinha um argumento jurídico que eles usavam. Agora, os dois, especificamente, vamos falar do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro não é crime de opinião. O governo americano, por mais que seja um governo fascista, por mais que seja um governo sem limite, ele vai ter que extrapolar a sua própria jurisprudência. Quero que vocês me entendam que isso é uma coisa importante. Porque o Eduardo Bolsonaro está fazendo uma incitação ao crime. Ele está fazendo um crime de lesa pátria. Ele não... Aquilo que os Estados Unidos entendeu, que no caso do Alan dos Santos era crime de opinião. Olha a diferença. Sim. Então, no Alan dos Santos, que foi um absurdo, eles tinham lá uma jurisprudência de levar a primeira emenda deles a qualquer preço, e por isso ele hoje é lá taxista, o motorista de Uber, e mora nos Estados Unidos. O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, para que os Estados Unidos impeçam, se tiver um pedido de prisão dele, se tiver uma prisão dele, pelos crimes que ele cometeu, gente, eu estou falando tecnicamente, eu sou advogado, advoguei em vários processos internacionais. Os Estados Unidos estará fazendo um afastamento absoluto da Constituição. No caso do Alan dos Santos, ele fez um afastamento, mas tinha uma interpretação, vocês estão me entendendo? Sim, sim. Quer dizer, ele falava o seguinte, não, aqui é crime de opinião, não pode de maneira alguma, que é um absurdo, de maneira alguma extraditar. A opinião são crimes que são catalogados como crimes nos Estados Unidos, crimes graves contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição. Quer dizer, neste caso, ele está correndo um risco muito maior que o Alan dos Santos. Porque saindo uma prisão dele aqui, nesse inquérito que existe, ele deve ter advogado, imagino. Saindo uma prisão dele aqui, não será nenhuma hipótese de dizer que é crime de opinião. Os Estados Unidos terá que dizer o seguinte, não, eu vou rasgar a minha Constituição. Eu vou rasgar a minha jurisprudência e vou proteger o senhor Eduardo Bolsonaro. Vocês entenderam a diferença? Sim, sim. Ficou bem claro, né, Gabi? Fica bem claro e... Esse cidadão está entrando num... Vai lá, Cacai, pode concluir, fica à vontade. Ele está entrando numa espiral que ele não tem noção do que ele está fazendo. Talvez ele acredite que esse movimento de 50%
de tarifa, quer dizer, ninguém acredita, né? Todo mundo sabe que é muito mais do que isso. Claro. Mas eu só quero alertar para vocês pensarem comigo no futuro, porque tem um inquérito lá, foi pedido agora, deu 60 dias mais para investigar. Saindo uma prisão dele aqui, por essa série de crimes, os Estados Unidos, tudo bem que o Trump não tem muito limite, mas a justiça americana, especialmente no caso o Ministério da Justiça americano, vai estar dizendo o seguinte: nós vamos descumprir toda a nossa jurisprudência para poder proteger esse cidadão. Isso não vai acontecer. É muito diferente. Esperamos que não, né? Esperamos que não, Rodrigo, exatamente. Cacai, importantíssimo ter a sua presença aqui com a gente num dia como hoje. A gente volta a se falar em breve, espero que em condições de novidades. Obrigada, Cacai, bom trabalho por aí. Voltarei à noite de Roma em homenagem a vocês. Um abraço. Garoto. Ao contrário do Bolsonaro, o Cacai promete voltar. Exatamente. É o contrário mesmo. Olha só, gente, vamos lembrar que a gente tem um evento importantíssimo aqui no ICL no dia 27 de julho, hein? A gente está falando de acontecimentos importantes da nossa política. Para você que está com a gente no ICL, a gente vem trazendo novidades, acho que semanalmente, né? A gente tem novidades na educação, no jornalismo, mas esse do dia 27, eu acho que a gente nunca teve nada dessa proporção. Porque não é uma ação, né? É um conjunto de ações, o ICL Eterno, o Edu vai anunciar tudo lá no dia 27, um domingo, às 8 horas da noite. Aliás, para você participar, se inscreva aí, ó, icln2.com.br, icln2.com.br, entra aí o campo do e-mail, você preenche. E aí a turma do ICL te avisa. Por quê, Chico? Porque são novidades no campo da educação, da internacionalização do nosso jornalismo, né? E do entretenimento. Vai poder ver filme e série, será? Aqui no ICL? Será? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. É isso. E a área da educação é aquela que vai... A família inteira vai curtir, porque estuda de todas as idades. A pós-graduação que tem agora, que começou... vai virar um passo a mais. Uma história que eu nem quero contar inteira agora. Não, eu diria que são vários passos a mais, gente. Porque assim, falando sério, a gente vai ter aqui um trechinho da fala do Edu Moreira, mas o que dá pra gente dizer é que a gente teve uma reunião em que o Edu apresentou esse pacote pra gente. Eu fiquei bem impressionado, assim. Porque é um conjunto mesmo. É um conjunto e é uma ideia também, bom, esse nome ICL Eterno, você vai entender dia 27 por que tem esse nome. Não é só uma palavra bonita, tem uma ideia aí interessante para você poder ajudar o ICL a crescer cada vez mais. Né? E com a gente, de forma coletiva, perpétua, vamos dizer assim, por aí vai. Vamos trazer um trechinho da fala do Eduardo Moreira? Bora. Pra gente ter um gostinho do que vem por aí dia 27. Vamos nessa. O ICL foi o único veículo de imprensa monitorado e perseguido pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Nas mais de 1000 páginas do relatório da Polícia Federal, só o ICL aparece como veículo de imprensa. O motivo, todos vocês sabem. O jornalismo independente, que não tem patrocínio, nem verba de empresas nem de governo, e fala o que tem que ser falado. Eles tentaram destruir o ICL, mas eles não conseguiram. Agora, o pior para eles ficou guardado para depois. Mais especificamente para o dia 27 de julho. É nesse dia que eu vou anunciar as novidades mais revolucionárias da história do ICL. O início de um novo capítulo do ICL. E se o ICL já tirava o sono dessas pessoas antes, depois do dia 27, elas vão ver o tamanho do problema que elas compraram. Aí, gente, então no dia 27 de julho você se inscreve em icln2.com.br. É só deixar o e-mail, gente, é 2 segundos. Também para quem está assistindo pela televisão, dá para apontar o celular para a tela, tem um QR Code aí que você pode apontar o seu celular aqui, ó, desse lado aqui, que você aponta o seu celular e aí coloca o seu e-mail, porque aí você recebe os alertas e não esquece de estar com a gente no dia 27, que é um domingo, 8 horas da noite. Aproveita, reúne a família, assim, para quem acompanha o ICL, eu acho que é a nossa maior novidade de todos os tempos, e eu não estou exagerando de falar isso não, é realmente coisa muito, muito grande que vem por aí, né? Isso aí. Muda tudo, muda tudo. Se preparem, é só o que a gente pode dizer, né? Se preparem. É assim, é o bom e velho ICL do dia a dia, educação, entretenimento, jornalismo, só que
Numa outra prateleira. No outro tamanho. É outro tamanho mesmo. A gente continua por aqui, gente, falando sobre a repercussão do tarifaço também, que tem uma nova fase agora de enfrentamento do governo Lula também. Eu prometi, né, no começo do programa, que eu ia falar da jabuticaba. Por favor, eu tenho uma jabuticabeira no meu quintal, que é um pouquinho menor do que aquele quintal do Palácio do Lula, mas eu tenho aqui em São Paulo uma jabuticabeira. Queremos ver vídeo lá também. Eu vou gravar um vídeo em homenagem à jabuticabeira do Lula. A releitura, né? A releitura do que o presidente Lula fez nas redes sociais. Jamil Chat está chegando para conversar com a gente. Eu quero aqui dar boa noite para o Jamil e, na sequência, a gente vai assistir essa fala do presidente Lula que a gente prometeu aqui. Jamil, então bem-vindo, querido, mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Que saudades de uma jabuticaba. Imagino, Jamil. Jabuticaba, queijo com goiabada, né? São coisas boas do Brasil, entre arroz, outras. feijão, tudo isso. É tanta coisa boa aqui no Brasil, não, né? Arroz feijão eu faço em casa, mas jabuticaba não tem. Aí não tem como. Vamos assistir o vídeo do presidente Lula para a gente entender do que a gente está falando. Vamos lá. Eu vim chupar jabuticaba de manhã porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Esse vídeo foi publicado nas redes sociais da primeira-dama, né, a Janja, e a gente estava reparando aqui em tudo. Primeiro, o carisma, né, que tem do Lula. E aí o sambinha também ao fundo. Não sei se é um chorinho ou um samba que tem ali ao fundo, mas assim, é muito bom isso do Lula. O Trump, eu vou mandar jabuticabinha pra Duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor, ele disse. Quem come jabuticaba não quer guerra com ninguém, né? O Jamil nos ouve? Não, acho que ele ficou esperando. Jamil esperando a gente. A gente aconteceu a mesma coisa com ela. O nosso querido delay sempre. Não, olha, é um desafio enorme, né? Vamos ser claros aqui. É um desafio enorme, porque o que o Donald Trump faz é, obviamente, desafiar o sistema internacional, desafiar as regras internacionais do comércio, colocar em xeque, obviamente, toda uma estrutura internacional, mas é também tratar todos aqueles países que ele considere que devem ser tratados de uma forma, vamos dizer assim, pouco respeitosa, de uma maneira igual. Então, eu sei que com o Brasil parece muito claro e é muito violento, agressivo no sentido né, dos atos, mas eu posso dizer para vocês, é a mesma coisa com muita gente, muita gente. Outro dia, aqui em Washington, ele teve uma reunião com presidentes de países africanos, e um desses países africanos, o presidente resolveu falar um pouco demais, e ele cortou, era o presidente da Mauritânia, ele cortou e passou para o próximo, e fez até um gesto, tipo, vamos apressar isso aqui, porque eu não quero ficar perdendo tempo, basicamente, com vocês. Depois teve com o presidente da Libéria, também uma situação pouco, eu diria, diplomática, porque o presidente da Libéria fala-se inglês, né? Não sei se vocês viram esse vídeo, e o presidente da Libéria, então, falando inglês com o Donald Trump, e o Donald Trump fala, puxa, como você fala bem inglês? Aonde você foi educado? Né? Portanto, permanentemente uma atitude que não respeita e tem deliberadamente feito para, obviamente, humilhar, para colocar todos os outros países numa situação secundária, ou ainda pior. Agora, quando chega num país do tamanho do Brasil, obviamente, tem uma outra resposta, tem uma outra relação. O que aconteceu também no Canadá, não é só o Brasil, o Canadá também teve uma outra resposta. Se você chega também numa situação dessa no México, também é outra resposta. Então, esse vídeo, na verdade, ele é, no fundo, revelador, ele tem todo um charme nele, etc., mas, acima de tudo, é revelador, claro, de que, claro, não há um espaço para ter esse relacionamento de subordinação. Excelente, Jamil. É uma análise política importantíssima. E quando a gente olha na comparação ali, a gente está falando de jabuticaba, né?
mas o tarifaço vai, assim, retornar para ele de uma maneira também a impactar alguns setores. Por exemplo, o hambúrguer bovino vai ficar mais caro com esse tarifaço. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. E para um país onde o fast food é tão famoso, né, isso é bastante importante. O Brasil, ele é o 5º maior fornecedor, trazendo informação aqui para a nossa audiência, de carne bovina para os Estados Unidos, porque eles vivem com o menor rebanho dos últimos 70 anos. Então, isso é mais um dos impactos, né, Jamil? A gente já falou aqui, todo mundo sabe, do café, né, suco laranja. Os produtos brasileiros estão com os estadunidenses desde o começo do dia. Mas, olha, de fato, essa é uma história bastante reveladora do que é um impacto da tarifa, né? Em primeiro lugar, a carne americana, apesar de sim ter carne de qualidade, ela é muito cara. A produção ainda é muito cara. E aí o que acontece? O mercado americano, ele é abastecido principalmente por outros produtores, entre eles o Brasil, que na importação o Brasil fica com 21%. É muita coisa, 21% de toda a importação americana de carne vem do Brasil. O que acontece? É tão competitiva a carne brasileira que ela, mesmo com uma tarifa de 26%, ela já paga uma tarifa de 26%, mesmo assim, ela faz parte, claro, do mercado americano de uma forma substancial. E, acima de tudo, misturada para fazer a carne do hambúrguer. Então, é absolutamente fundamental a gente entender o que significa esse 20% dentro do mercado americano. Agora, se colocar uma tarifa de 50%, Gabi, vai para 76% a tarifa sobre a carne brasileira. Não é 50%, é 50% mais a tarifa que já existia antes. Então, nós chegamos a 76%. Agora, uma tarifa de 76%, ela tem dois impactos. Ou ela inviabiliza aquele comércio, ou, ao retirar o Brasil desse comércio, o produtor, o vendedor americano vai ter que procurar uma alternativa. Se ele compra carne brasileira, não é por acaso, é porque ela é, entre outras coisas, a mais competitiva, a mais barata em relação à qualidade. Se ele vai comprar de alguém, do Texas ou de algum outro país, ele vai ter que pagar mais. Qual o resultado disso? A previsão aqui é de que o hambúrguer, que é ícone da cultura americana, não é só um prato da culinária, não é isso. Ele é um ícone da cultura americana, ele vai ficar mais caro. Não é que vai desaparecer, claro que não, mas o hambúrguer vai ficar mais caro, pelo menos essa é a previsão. E nesse contexto, olha só que curioso, Chico, isso tudo acontece não só porque o consumo é elevado, mas por uma série de fatores. Existiu uma queda muito importante do rebanho de gado nos Estados Unidos ao seu ponto mais baixo nos últimos 70 anos. Sorte que gado não falta no Brasil. E além de ficar... É verdade. Eu demorei uns 2 segundos aqui, foi depois que minha ficha caiu. O rebanho aqui está em 50%, quase 50%. É um perigo, esse gado que ele falou. É um perigo mesmo. E isso que o Jamil chama atenção é muito importante, né, de ficar mais caro. E ainda por cima, porque esses processos demoram, né, gente? Encontrar um substituto em relação comercial não é uma coisa automática. Então, é importante salientar isso. Não, bom que você está falando. Esse processo, a questão dessa taxação, ela já começou. Ela é para 1º de agosto, mas ela já começou a dar muito prejuízo no Brasil. Eu falei no começo dos produtores de fruta, porque eu conheço vários empresários dessa área de frutas de Petrolina, Juazeiro, e o Valor acabou de dar uma notícia agora que 50 milhões em frutas que iriam para os Estados Unidos estão com seu processo paralisado porque entrou naquela coisa do preço, vai chegar lá como e tal. A parte dos empresários americanos que receberiam começaram também a negociar. Então, gerou uma incerteza tão grande... Que parou. Parou. Porque, na verdade, se mandasse agora, ainda não pegaria a tarifa. Mas você até colher, organizar, colocar nas caixas, né? Preparar o envio. Exatamente. Já estamos em 1º de agosto. Tem um processo. Então, você pega... e esse é só um exemplo. Pega o mel inteiro do Nordeste. Outro setor que eu já fiz matérias, então conheço alguém. Conheço as pessoas envolvidas nesse meio. Paralisado também, no Porto de Fortaleza. De toda a região. Assim, é a principal
venda de mel do Brasil para os Estados Unidos. E é em grande quantidade. Supera esses 50 milhões de dólares. Então você vai somando aqui e acolá. Eu estou falando só, falei aqui de 2 regiões produtoras e 2 produtos só. Fruta e mel. Não é nem só fruta, é só manga. Só 50 manga. milhões só em manga. Então, você pega isso aqui, dá vontade de mandar a conta lá para o endereço do Jair Bolsonaro. E por incrível que pareça, são empresários que são aliados politicamente a ele. Muitas vezes. Jamil. Desculpa, Jamil. Não, perfeito. Isso é fundamental, porque essa é uma discussão aqui maior, Chico, inclusive pelo seguinte: quantas vezes Donald Trump já impôs, anunciou, tirou, adiou, voltou, colocou uma negociação, tirou, etc. E aí, o que foi colocado aqui, inclusive, de uma forma até muito clara, nesse sentido que você está colocando, Chico, é que a maior tarifa é a incerteza. Sim. Essa é a tarifa. Né? A tarifa da incerteza para um empresário que não sabe se vai mandar, se não vai mandar, se precisa fazer um seguro, se o carregamento volta, se ele vai ficar bloqueado no porto, se ele vai perder aquele carregamento, o que vai acontecer com aquilo ali tudo. Né? Então, é a incerteza que marca, claro, e que gera prejuízos reais. É como você falou, a tarifa é a partir de 1º de agosto, não sabemos, ninguém sabe a partir de 1º de agosto, mas o impacto dela é imediato. Excelente. E assim você pega, né? Pega São Paulo. São Paulo vende, o principal destino de mercadorias exportadas do Brasil do estado de São Paulo é para os Estados Unidos. Então, por isso que o Tarcísio virou o jogo e está desesperado agora. Aí o cara vai e me bota aquele bonezinho vermelho do Trump, eu sendo empresário, o que eu vou fazer? E a gente falava disso desde o começo, quando eles botaram o bonezinho lá quando o Trump ganha a eleição, ele, Zema. Eu lembro que nós falamos aqui, olha, na hora que começarem os problemas com aço, no caso de Minas, né, o Zema, ou no caso aqui de São Paulo com o café, com a laranja, com o álcool, como é que vai ser? E não demorou muito, é que a gente não imaginava que viria uma pancada tão grande. Porque nem ele imaginava também, né? Eu acho que nem ele imaginava, porque num primeiro momento o Trump até colocou o Brasil ali daqueles que seriam menos taxados, né, 10% e tudo. Ninguém imaginava que o Eduardo Bolsonaro fosse para esse tudo ou nada, de jogar todo o peso político, aproveitar, né, esse embate do Trump com os BRICS para punir os produtores brasileiros. E ele já está apostando, a família Bolsonaro está apostando em 100% já de taxa. Aumentar, dobrar, né? Dobrar a aposta. Ligando isso ao caso do STF. É impressionante. Então, tem de fato uma confluência de forças políticas aqui nos Estados Unidos que explicam, na verdade, essa confluência que explica essa surpresa. Por quê? Porque tinha ela ideológica. Aqueles amigos do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, absolutamente ideológicos, querendo, claro, a anistia para Jair Bolsonaro e toda essa história. Então, você tem a trilha ideológica. Você tem a trilha daqueles que querem frear a China. E frear a China significa desmontar o BRICS. Então, você tem também, obviamente, o BRICS e desmontar a influência chinesa na América Latina. Então você tem esse segundo pilar. E o terceiro pilar, claro, a regulamentação das Big Techs, porque se o Brasil for nessa direção, obviamente estabelece uma espécie de exemplo, pelo menos para os países emergentes, sobre como lidar com um setor absolutamente fundamental no século XXI, principalmente para o governo Donald Trump. Então foram 3 grupos que, a partir de pontos de vista completamente diferentes, foram convergindo e chegaram, basicamente, a Donald Trump nessa condição. E Donald Trump, então, reúne, sim, foi uma decisão pessoal dele, sem dúvida nenhuma, mas ele reúne a pressão ideológica, a pressão daqueles que estão pensando na geopolítica e no papel da China, e aqueles que, claro, querem defender as Big Techs. E o resultado é tudo isso. Então, obviamente, tem um impacto muito grande, já tem esse impacto e pode ter ainda mais. A gente já falou do Tarcísio aqui, mas acho que vale a pena a gente retomar para entender um pouco de quais lados ele apanhou. Acho que de todos, sim, né? Jamil, Chico e Rodrigo, porque tem o empresariado paulista que está preocupado, tem os bolsonaristas, porque dizem que ele não saiu como deveria em defesa da anistia para o Jair Bolsonaro. E também apanhou do governo, né, do próprio governo, porque pela submissão ao bolsonarismo, também o próprio Donald Trump, e tentando essa alternativa, foi para conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, está sendo questionado juridicamente
ao Supremo Tribunal Federal e também na própria PGR, por querer que o Bolsonaro fosse o negociador dessa história. Então, assim, ele meteu os pés pelas mãos diversas vezes, né, Chico? É impressionante. Assim. E ele marcou para amanhã, Chico, às 9 horas da manhã, um encontro, amanhã, terça-feira, um encontro aqui no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, em São Paulo, com empresários para tentar agora bolar uma estratégia de reação ao que o Trump está fazendo. Diz ele que convidou inclusive o Escobar, que é esse representante dos Estados Unidos na Embaixada de Brasília, o Jamil Chad deve conhecer, para que esse sujeito venha participar da conversa em São Paulo. Terça-feira, no mesmo dia à tarde, Lula, Alckmin, aliás, não é Lula, o governo Lula, através do Alckmin, também numa reunião com empresários para tentar articular algum tipo de reação. Então o Tarcísio está correndo atrás agora, como você disse, Gabi, e apanhando, hein? Porque o Eduardo Bolsonaro também disse que considerou um desrespeito com ele o fato do Tarcísio ter ido conversar com esse Escobar lá da Embaixada dos Estados Unidos, bypassando os esforços do Eduardo Bolsonaro. Foi a palavra que eu pensei, exatamente. Ele bypassou. Né? Ele passou por cima do Tarcísio. Ele usou como verbo, né? Bypassou. Exatamente. Então ele está... Eu quero só colocar um contexto, Rodrigo, perfeito essa tua colocação, principalmente sobre o representante americano. Mas o representante americano é o sub do sub do sub. Os americanos não têm embaixador no Brasil. Isso é um gesto político fundamental. Dizer que não temos uma representação de alto nível no Brasil, não é alto nível ministerial, não tem sequer um embaixador. Essa pessoa que vai estar com o Tarcísio, etc., é um encarregado de negócios. O que faz um encarregado de negócios? Em primeiro lugar, ele tem poder zero. Ele não tem poder algum, ele não tem o mandato negociador, porque ele não é um embaixador e, portanto, ele não tem, por exemplo, uma carta de credenciamento junto ao governo brasileiro. Não, ele não é absolutamente um interlocutor de outros embaixadores, para vocês terem uma ideia. Ele é o símbolo do fato de que Donald Trump não quer uma relação de alto nível com o Brasil. Então, ele é, como personalidade, não estou falando dele pessoalmente, não é isso, mas como personalidade, é o sub do sub do sub. Ele pode trazer e levar mensagens, mas é só o que ele pode fazer. O encarregado de negócios cuida da embaixada, cuida da administração, cuida de tudo isso, mas o que ele não tem é o poder de sentar e negociar nada com aquele outro país. Então, é com essa pessoa que basicamente o Tarcísio está apostando alto. Aliás, a gente está falando aqui sobre essas consequências para o Brasil, como é que todo mundo está reagindo. Quem reagiu também, mas aí como isso efetivamente produz algum resultado, aí a gente vai conversar aqui, né? Mas produziu uma nota o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. Ele, claro, de uma maneira muito formal, num tom adequado, até não citou nominalmente o presidente dos Estados Unidos, mas a gente sabe, claro, que ele está falando, dando uma resposta ao Donald Trump. Ele publicou uma carta em inglês mencionando diversas rupturas na história e golpes também na história do Brasil e disse que ninguém é alvo de perseguição, ou seja, nesse caso ele está respondendo bem diretamente ao Donald Trump, né? Porque o Trump foi quem disse que o Bolsonaro estava sendo perseguido. Ele disse que ninguém está sendo julgado sem direitos também. Então a gente recortou um trecho aqui da fala do Barroso que diz o seguinte: para quem não viveu uma ditadura ou não a tem na memória, vale relembrar. Ali sim havia falta de liberdade, tortura, desaparecimentos forçados, fechamento do Congresso e perseguição a juízes. No Brasil de hoje não se persegue ninguém. Realiza-se a justiça com base nas provas e respeitado o contraditório. É uma fala forte. Eu pergunto de volta para o Jamil a respeito de quanto isso produz algum resultado prático nessa história. Mas, de qualquer maneira, não se esperava menos de um presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda mais nessas circunstâncias de ataque, né, Jamil? Eu acho que essa foi uma carta necessária, acima de tudo. Precisaria, o silêncio não é adequado, ele precisava colocar isso sobre a mesa e, basicamente, ter um documento, inclusive, para a história, de que, sim, essa foi a resposta oficial da instituição STF. Então, sem dúvida nenhuma, isso precisava ser colocado. Eu não acredito que essa carta e nenhum argumento
possa convencer Donald Trump a dizer: ah, não, verdade, desculpa, eu me equivoquei aqui nos fatos, então reduzir as tarifas de 5% a 10% para vocês de novo. Eu acho que isso não vai acontecer. Basta ver aquele trecho da carta que fala que os americanos têm um déficit com o Brasil. Não é verdade tampouco, né? Então, como vocês veem, não é uma carta que, vamos dizer assim, onde os fatos levam um espaço de prioridade. Aparentemente, fato ali não é o que importa. Então, não é uma carta para convencer Donald Trump, mas é uma carta, sem dúvida nenhuma, para que, por exemplo, a opinião pública, jornais americanos possam também ter, por isso que ela foi feita em inglês, inclusive, para que haja esse acesso a uma outra versão, uma versão diferente. Também vale lembrar, Gabi, um fator importante de Donald Trump. Donald Trump fala em caça às bruxas, não só no caso de Jair Bolsonaro. Ele fala sempre que a justiça de algum país, inclusive deste país aqui dos Estados Unidos, se coloca contra os seus interesses, ou contra o interesse da extrema-direita. Então ele fala da caça às bruxas no que se refere a Marine Le Pen, ele fala, não ele, né, o governo, fala e cita repetidamente essa questão da caça às bruxas. O que, obviamente, leva a uma outra consideração que é fundamental. A justiça como, hoje, o grande freio ao avanço da extrema-direita no mundo e ao desmonte das instituições democráticas. Então, por que há uma guerra contra a justiça aqui nos Estados Unidos, pela extrema-direita em outros lugares do mundo, por Viktor Orbán na Hungria, pelos poloneses contra o Tribunal Constitucional na Polônia? Por quê? Porque a justiça é a última trincheira. Eles, em muitos locais, chegaram no poder vamos dizer assim, no caminho executivo, nos parlamentos avançaram de uma forma expressiva, mas na justiça eles precisam, de alguma forma, desmontar a justiça para que o projeto da extrema-direita possa caminhar. Então, Donald Trump faz isso com o Brasil, mas faz isso aqui nos Estados Unidos, faz isso na Europa e faz isso aonde for necessário. E aí tem impeachment de juiz, tem prisão de juiz, a gente já viu de tudo. Então não é uma exclusividade brasileira de Alexandre de Moraes esse embate em relação ao sistema judiciário. Fundamental essa sua fala, Jamil. É um projeto. Eu quero te agradecer aqui. Sempre um prazer ter você junto com a gente. Um abraço, querido. Bom trabalho. Obrigado, Jamil. Obrigado. Um abraço e mal posso esperar pelo dia 27, viu, Chico? Opa. A gente também, Jamil. A gente também. Valeu, querido. Curiosíssimo. É isso. Muito bom. Vamos nessa, Chico? Perguntar se o Jamil foi lá vaiar o Trump. Não deu tempo. Na final do Mundial de Clubes. Teve vaia. Teve muita vaia mesmo. Vamos nessa, então? A gente tem Chico Pinheiro Entrevista. Vamos pro Chico Pinheiro. Com Frei Beto. Simbora. Acompanhar. Amanhã tem mais. Essa entrevista aqui é importantíssima também. Amanhã tem mais. Opa. Vamos nessa. Valeu, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma. Eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida. No preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. Eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir, porque aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.